Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Você já se perguntou alguma vez, será que alguém fez macumba para mim? Bem, vamos explicar o que é essa história de macumba. Primeiro a gente tem que entender a etimologia da palavra, ou seja, a origem desse vocabulário que a gente usa, macumba. Teoricamente ele tem origem numa língua banta, que chama quimbundo, e a palavra original seria macoba. Essa palavra ela pode significar duas coisas a princípio. Uma é um instrumento de percussão muito parecido com o reco-reco, sabe aquele ré que a gente tem no nosso samba aqui, principalmente o samba carioca, onde ela nasceu. Ou ela também pode ser um estilo de dança, um tipo de dança, ou seja, ela tem a ver com sons, com sonoridades, então ela não tem a ver diretamente com magia nesse sentido, com feitiço, com alguma coisa desse jeito. Existe um outro significado que pode ser associado a ela, que segundo o Ademir Barbosa Júnior, macumba é o plural de dicumba. Dicumba significa fechadura, cadeado, algo fechado, talvez então seja algo relacionado a um fechamento do corpo, ou um rito fechado, alguma coisa nesse sentido. Então, explicado o que é macumba, na sua origem etimológica, a gente sabe que macumba com o tempo ganhou um outro significado, que é o de algum tipo de feitiço realizado dentro de alguma religião de matriz africana. Isso é um termo que durante muito tempo foi considerado pejorativo, porque qualquer tipo de feitiço, magia, era chamado de macumba, desde que viesse de uma religião de matriz africana. Na verdade, nas religiões de matriz africana, normalmente isso tem outros nomes, como mandinga, ebó, despacho, mironga, enfim, dependendo ali da tradição, você vai ter um nome para essa magia que é entregue para um orixá ou que seja feita para algum sentido mágico específico. A macumba acabou ganhando esse sentido pejorativo, como eu disse, e hoje muitos praticantes de religião afro até abraçaram o termo macumba e falam, eu sou macumbeiro mesmo, eu faço macumba mesmo, no sentido de fazer esse tipo de feitiço. Como a língua é um organismo vivo, a palavra acabou ganhando essa multiplicidade de significados. Mas voltando à nossa pergunta do início do vídeo, será que alguém fez macumba para mim? Essa ideia é uma ideia muito recorrente aqui no Brasil, dessa ideia de que alguém pode ter te atacado magicamente, ter de alguma forma feito alguma coisa para atrasar a sua vida, para destruir o seu amor, para acabar com algum aspecto da sua vida que está indo muito bem, e aí a gente meio que de uma maneira meio preconceituosa, meio pejorativa, começou a dizer, alguém fez macumba para mim. Fazer macumba para você, nesse sentido, demandaria que alguém fosse em algum lugar e fizesse um feitiço, fizesse uma magia contra você. Primeiro é importante entender que vários locais de religião afro, como por exemplo, em geral, a Umbanda, elas não vão fazer esse tipo de coisa contra alguém. Não vai ter um feitiço, uma magia contra uma pessoa, porque em alguns desses lugares o conceito principal é a caridade, é o amor, então esse tipo de coisa não combina. Isso quer dizer que todos os lugares são assim? Não. Existem realmente lugares que fazem esse tipo de coisa, mas isso não é uma exclusividade das religiões afro-brasileiras, ok? Isso existe inclusive em religiões que se dizem amar ao próximo, elas também lá têm os seus feitiços e suas magias para fazer mal ao próximo, mas vamos supor que realmente alguém foi num lugar desse e fez macumba para você, fez um feitiço contra você, alguma coisa que seja realmente má. Como é que a gente sabe que isso pode estar acontecendo com a gente? Bem, tem alguns indícios. O primeiro é quando realmente você está com alguma coisa que está andando muito na sua vida, está dando muito bem e inexplicavelmente as coisas começam a dar errado. E aí você não consegue entender o porquê que essas coisas estão dando errado, o que será que aconteceu, mas estava tudo se encaixando, tudo dando certo. Será que alguém fez o feitiço para mim? Tem muito aquele mito, né, de que eu não posso contar o que está dando certo na minha vida porque as pessoas vão ficar com inveja e vão fazer o feitiço contra mim. Isso é meio que uma besteira, mas pode ter um fundo mágico. O que acontece é o seguinte, nós somos, nossos corpos, nossa mente, nossa emoção, nós somos, nossos espíritos, né? Nós somos fortalezas por natureza. Porque nós somos a nossa essência.
Nós somos aquilo que nós somos. Então quando a gente sabe que aquilo que a gente está fazendo está dando certo, está acontecendo, a gente não desconfia que alguém fez algum feitiço contra a gente. Mas quando as coisas começam a dar errado, a gente desconfia que alguma coisa pode ter sido feita. Então, a primeira coisa que eu disse para vocês identificarem o sinal é se alguma coisa que estava indo muito bem, de repente sai dos trilhos. Outra coisa é quando coisas inesperadas, completamente fora do que a gente estava imaginando, dentro de um planejamento que a gente fez, acontecem e você fala, mas por que isso está acontecendo? Eu vou ter que gastar mais energia com isso, vou ter que gastar mais tempo, mais dinheiro para resolver essa questão. Então isso também é um indício que alguma coisa pode estar acontecendo errada. Mas olha só, gente, são indícios de que algo pode estar. Não quer dizer que necessariamente alguém foi lá e realmente gastou tempo, energia, recurso financeiro para fazer algo contra você. Muitas vezes essas pessoas fazem isso nos seus íntimos, emanando certo tipo de pensamento, certo tipo de energia para você. Outro indício que a gente pode ter com relação a se alguém fez alguma coisa contra você, é prestar atenção na sua energia vital. Se o seu sono começou a mudar muito, se você está se sentindo muito cansado, se você realmente está sentindo que de alguma forma a sua saúde não anda mais a mesma, você não era de ficar muito doente e de repente começou a ficar muito doente. Então esse tipo de coisa também pode ser um indício de que as coisas estão acontecendo. E normalmente quando começa a juntar esse monte de coisa ao mesmo tempo, pode ser um grande indício de que algo está acontecendo, ok? Então é importante observar e avaliar se realmente tem vários aspectos que estão se juntando para não achar também que você é a última bolacha do pacote ou a primeira bolacha do pacote e que tem alguém realmente se dispondo a gastar energia para acabar com você. Como eu disse há pouco, nós somos fortalezas por si só. Se alguém consegue passar nossas defesas para nos atacar, em geral, isso tem mais a ver com um defeito nosso do que com uma potencialidade da pessoa. Talvez muitas pessoas possam fazer um trabalho contra você e nada vai acontecer, porque você está forte, está firme no seu propósito, está com o seu emocional e o seu mental muito bem equilibrados e nada disso deixa com que nenhuma energia te atinja. Então uma boa autoestima, um pensamento firme no que você quer, emoções equilibradas, tudo isso ajuda a manter uma defesa astral e mágica muito forte no seu corpo. Mas nem sempre a gente tá assim. Às vezes a gente não tá bem, às vezes emocionalmente dá uma derrubada, e aí esses ataques podem aproveitar essas brechas para entrar. E aí aqui é bom explicar uma diferença. Existem ataques que podem nos pegar nessas brechas, então naquele momento eles podem causar algum dano, mas depois que a gente volta ao nosso estado anterior, esses ataques, eles não conseguem mais entrar em nós. E o segundo ponto é quando a gente entra nessa coisa de emocionalmente estar sempre abalado, ou mentalmente, e aí é mais uma brecha na nossa fortaleza. É a porta da fortaleza escancarada para qualquer um entrar. E aí nessa hora realmente a gente se abre e acaba tomando muitos ataques astrais. Então nesse momento a gente precisa se fechar novamente, se reequilibrar. Só que tem um problema, né? A hora que a gente está no meio de um ataque, é muito difícil a gente conseguir se reequilibrar. Porque a gente está mal emocionalmente. Então para isso a gente tem algumas ferramentas que podem ajudar a gente, como ervas e plantas que podem reequilibrar nossa energia, como banhos especiais que podem reequilibrar nossa energia, como florais, ou como música, por exemplo, são algumas dessas técnicas que a gente tem para poder reequilibrar a nossa energia para que a gente não sofra ataques. Então o que eu quero dizer aqui é o seguinte, independente de alguém ter feito algo contra você ou não, vai depender de você ser afetado ou não por aquilo. Se você realmente estiver bem, aquilo não vai ter poder sobre você, não vai conseguir te afetar. Se você não estiver bem, aquilo pode te atingir, te afetar. Se te atingir, te afetar, hora de pedir ajuda aos universitários. Vai lá pedir ajuda num local onde alguém possa te ajudar espiritualmente ou aprender técnicas para se proteger. Ok? Quero até aproveitar vocês para convidar vocês para conhecer o nosso curso de Ataque e Defesa Astral, que é um curso que a gente trata desse assunto, de como se proteger, de como se fechar. A gente ensina técnicas, ensina não só a parte psicológica, né, que o Bruno vai ensinar, mas também a parte mágica comigo. Então se você quiser mais informações, link aí na descrição do vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse tema, é um tema que é muito pedido aqui, mas eu acho que o cerne dele no fundo, nem importa muito se alguém tá ou não tá te atacando astralmente.
O que importa é como você recebe esse ataque e o quão bem a sua fortaleza está estruturada para você aguentar esse ataque, ok? E caso você não esteja bem para segurar um ataque, pede ajuda. Tem muita gente que pode te ajudar com relação a isso, ok? Ficam aí meus votos de boas defesas astrais para vocês, esfirras de amor, e a gente se vê num próximo vídeo aqui do canal.